de regresso para a nossa conversa descontraída sobre um tema super importante, que é a depressão. Prevenção de depressão e prevenção de suicídio. Exatamente. Não tem ali na nossa caixinha algumas frases que sempre que a pessoa está acompanhando nosso programa, na terceira parte nos traz algumas frases que não está falando, já não está falado, pessoas está falando sem maldade muitas vezes, mas que é preciso ser desconstruir. E, de acordo com o tema, nos traz algumas frases, como se fala de depressão. Para não desconstruir, para desconstruir. Ok. Também, senhor, está concorda? Faça as honras da casa. Então, começa para a psicóloga, Natasha. Ok. Está na frescura e disparate. Só para chamar atenção. Deixa eu ver, não estou bem a falar isso. É verdade, normalmente alguém está assim. Que a pessoa é que quer fazer nada, essa na frescura, na preguiça. Então, mas não é frescura, não é preguiça, é para que chamar atenção, não. Mas é para não estar atento, para não tudo aquele alguém. Maior que você aquele alguém em si, ele fica pior. Ele fica pior. Claro, com certeza, porque se está não é valorizado. Então, essa não está tão mal que alguém que está presta atenção, que essa não é início de ajuda. Então, quando assim, você põe que alguém vai mais ao fundo do poço ainda. E tem ainda pensamentos mais negativos que podem levar a tentativa de suicídio. Geralmente não te dá valor ao que não é, né? O que é visível, né? Aquela pessoa com o braço quebrado, ou seja, botou aquele tamarioda, agora quando é para dentro, porque tu conseguiu olhar nada, para a pessoa está direito, nada direito. Por isso que é preciso ter um cuidado com coisas que palavras e coisas que não está falando a outra pessoa. Sim, é importante não estar atento, não chamar aquela pessoa, não conversa com ele, não precisa essa passa com ele, sem julga, sem nenhum pré-pensamento. Apenas escuta e jovem, vamos receber algum apoio, chame para um lugar que se pode ajudar mais que muitas vezes. É sempre que sentido. Não, e mesmo se alguém que está com depressão, chama alguém para alguém que será para ou que será disparado, não está chamando muito forte. É nunca sabe dizer que alguém não tem, que está passando. Ser só uma brincadeira e é o momento disso, caso contrário. Mas tem que ser também alguém próximo, já vou que alguém gosta mais de brinca, que por sabe Sim, que é uma brincadeira, exatamente. às vezes nem tudo aí gosta de brinca, né? É verdade. Sim. Exato. Edith. Vamos lá. Tem gente em situação muito pior que a sua. Tem alguém que está numa situação pior que ele. Cada situação é uma situação, acho que nunca tem que comparar. A começar, nunca deve comparar a situação de ninguém. Exatamente, como cada situação é uma situação e cada pessoa é uma pessoa. Exato. E às vezes, você bem tem só noção, hora que pessoas abrem cubo. Na minha caso, por exemplo, não tem nenhum problemas, mas às vezes, que a pessoa bem abre comigo e fala, fogo de meu é canado em relação a dizer. Então, também, nesse caso, não tem que ter um teu cuidado e teu empatia. Sim, empatia, palavra empatia mesmo. Exatamente, daquele teu amor, teu cuidado e atenção para aqueles casos. Mas se não falar cada caso, é um caso. E pessoas que estão lidam com o mesmo caso de mesma forma. Uma vez tem o mesmo caso, está acontecendo um caso, mas cada pessoa está lidando com ele de uma maneira. Né, doutora? Cada situação é uma situação. Claro, isso é uma particularidade. Uma coisa é minha acha aqui que a pessoa está em situação pior do que mim. E hoje aquele espelho para um cooperar a pessoa está num estado desagradável, né? Uma outra coisa meu falei, mas tem essa situação muito pior do que boa. Você está por isso, coisa que você está xinga. Exatamente. Então, você fala que ele gosta de nada. Mas para ele é uma coisa que você está atormentado, você está frustrado e angustiado. Exatamente. E na caso de ser... Dizer que uma figura me fala com pessoas que estão nesse estado. Não deve estar sensível a isso? Sim, Jaqueline. Tem umas frases que é empatia, tem frases que eu devo falar. Às vezes, simplesmente, vou chegar lá e vou falar assim, contando com essa passa alguma coisa, depois eu só escuta, já é suficiente. Depois de ouvir aquela pessoa, vou poder ouvir alguém que pode ajudar. Às vezes, porque tem aquele jeito, por exemplo, para alguma coisa, uma boca tem o jeito que a situação, e talvez sua fala para ser mais brusco. Então, muitas vezes, com alguém e acompanha aquela pessoa, estou com alguém que sabe, fala com ele, o que você sabe, fala com ele. E também, para a maioria das vezes, nem é que a situação em si que a pessoa se passa que está pensando nele, mas sim aquele julgamento que está bem fazido dele. Então, aquele aqui é perigo. E às vezes tem frases que eu estou a dizer, estou a tentar consolar, que para nós é frases normais de dizer quando tu é uma pessoa triste. E se calhar uma pessoa triste até tudo bem dizer assim, mas já na depressão, por exemplo, quando eu estou a dizer a vida continua,
Mas para nós é algo, tipo, tem uma pessoa que acaba ficar assim, a vida continua. Ou sei, vai divirtir. Até que parece que é fácil assim. Botita ser muito sensível, ou é forte, tudo vai ficar bem. Nós não te dá palavra de força, não te ajudar. Mas para alguém que está na depressão... Eu acho que não somente nisso, acho que sobretudo na sociedade hoje em dia, existe quase que pouca tem permissão para você estar mal. Você tem que estar sempre bem. Sempre bem, exato. E é um pulso social que não tem. Mas acho que nós não está caindo nisso. Alguém da família está mal, que fica assim. Mas por quê? Sim, por que agora fica assim? Mas não está mal, não está mal, começa a falar, fica assim, não está mal agora, antes não estava direito, a seguir um pouco Instagram. Tem que lidar com aquele sentimento de tristeza, de... Às vezes tudo bem, nem sempre é algo está mal. Naqueles momentos ali, é para parar e não fala, porque tem que ser forte, porque alguém queria ser fraco. Nunca se pode, dentro um pau chora. Ser fraco, exatamente. Então, nunca queria para eu tem que ser forte, às vezes tem que ser forte, hoje os filhos, hoje aquilo. Que piorou, exato. Piora, ele vai a situação que a pessoa pensa, ninguém quer se importa com ninguém quer crescer em mim, e leva a ideia de suicídio, e a suicídio também, que não pode levar. Nunca tem que ser forte na frente, desmorona ali, se tem que desmorona, mas não sua vida possa. Qual é a solução? E também acha que existe acho que o cenário hoje capitalista, imperialista, tem essa coisa do o indivíduo, o capacitismo, né? Tipo, ou seja, se você está mal, é para você crer, golpe de boa, você faz, você está fazendo mantras o suficiente, isso, às vezes a pessoa até bloqueia aquele o bafo fala outra pessoa, mas mal para mal não está falando não, mas é sobre o crer, botar deixar de estar assim, sobre e como se fosse até uma coisa fácil. Sim, como uma coisa fácil, né? E isso está fazendo com que nós nunca às vezes não está blinda mesmo, nós mesmo não tem nada na nossa cabeça, mas não é nada e aquilo e depressão nem tudo que você começa naquela na bota põe debaixo de batata torna cada vez maior, acumula já depois bota abrir acende luz, botei um grande buraco lá e vou caçar uma coisa sair. Então é preciso perceber isso, ou seja, quando é que é realmente uma coisa temporária, como eu falava antes, quando é que tem que deixar a pessoa estar mal, tem que deixar a pessoa e saber o que uma coisa minimiza, como o Edith fala, uma coisa minimiza uma pessoa ser dor, que você acabou que se sente, o que a pessoa te deposita, se crenças, se forma de lidar com coisas, uma coisa importante para aquela outra pessoa pode ser menos. Não, nunca sabe o que querem nós ali pessoas completamente diferentes vivenciam o mesmo momento. Exato. Mas cada um de nós, né, depois se preocupar com a luz que você está dando na cara, me quer se ajudar no seu lugar. Vou botar ótimo. Você entende? Então é um pouco isso, essa coisa também, às vezes nos desamarra um pouco de aquela pressão social e não vigia nos fala também, que nós é automático, às vezes não dá resposta para pessoas e nós próprios, aliás, para as pessoas mais próximas que nós é sempre muito mais bruto, por assim dizer, né? E às vezes nunca te repara, mas que isso acaba para criar situações. E às vezes as pessoas estão dando sinal, boca está topa. Principalmente gosto que não tem redes sociais, pessoas. Mas tem um problema, não está vive. Hoje em dia você está vive pelas aparências. A pessoa está muito mal, porque tem como saber que a pessoa está mal. Que a pessoa mesmo se ajuda porque tem como saber. E às vezes mesmo como o Nadine tinha falado, acontece algo ali em próximo, eu falo assim, poxa, como quem quer para? Pô, será que se chegava nele, não evitava aquele acontecimento? Então, aquela coisa está gerando um certo dor por ter conseguido. E hoje, aqui alguém me esteve ali, pô, até foi alguém tão feliz, com vida tão aparentemente aberto, né? Mas gera um certo sentimento de culpa. Mas aquele que está acontecendo, boa que é próximo, e familiares, amigos, outros membros da sociedade que você passa para aqueles problemas, eles podem achar, às vezes, que a solução é aquela, mas que aquela. Então, é algo muito... Então, para de pensar que as asneiras e deixa de dar para duro. Tem que sempre parar de ter pensamento, não conseguir parar um pensamento? Acho que não, né? Sim, é isso. É aquela... como que você pensa, né? Como é que você conseguir que pensa se você realmente passa por um momento mal? Que tem, né? Acho que esse trabalho que nós todos temos que fazer. E aprender a aceitar todos os aspectos de bom. Tipo,
Ninguém cada vez está 100% positivo, toda hora alegre. Não tem vários estados emocionais no mesmo dia, não pode oscilar entre várias emoções. Coisas externas podem causar várias alterações internas. Nunca tem que ser produtivo o tempo Sim, todo. O tempo todo. Então, essa coisa de... a questão do asneira, né? Ou seja, a pessoa também entende que uma pessoa, quando já chega num ponto em que esse discurso já vira circular, em que essa constantemente, é porque já entra num ciclo vicioso que condiciona seu próprio cérebro e responde daquela mesma forma. Hoje, por acaso, antes de me aparecer, todo dia antes de assistir ao podcast, e teve uma coisa muito interessante que é que perguntas que não está fazendo na nossa cabeça diariamente, porque geralmente nós não sempre tudo que está acontece é respostas àquela pergunta, mesmo se não nunca sabe. Porque a hora que você pergunta, por exemplo, uma mesma pergunta feita de uma maneira diferente, ou seja, você ali, você fala, será que você está papiando direito? Ou como é que eu poderia papiar melhor? Por exemplo, é duas coisas completamente diferentes. Então, às vezes, que perguntas que você faz? Que respostas que você encontra para aquelas perguntas? Então, e às vezes nós estamos numa programação, né? Numa programação de repetir determinados tipos de perguntas, e você acaba para perceber que você consegue sair de lá. Você está sempre a repetir o mesmo discurso. Ai, a minha vida não presta. Ai, acontece só isto comigo. Ai, etc. E entrando naquela coisa de uma espécie de vitimismo, né? Mas é um vitimismo que realmente a pessoa se vê como vítima. É que até como no falar é vítima, você está fazendo vítima, a pessoa se está hoje essa como vítima. E lá assim cima tem que entender que ela está como outra de outra maneira, porque já condiciona essa cabeça a isso. Então nós não também precisa de, porque quando mais autoconhecimento não tem, mais não entende o que ela também acontece com nós, não está conseguindo identificar coisas nos outros e também não está disponível, inclusive para reconhecer nos outros que nunca está vivenciando nós mesmos, porque não é só, a empatia não é só saber o que o outro tem essa dimensão, tem essa diferença com o bom. Então, às vezes, a pessoa está chegando a nós e nunca sabe. Às vezes eu falo, não sabe o que está flow. Sinceramente, nunca sabe, nunca passa para isso. Mas não está sendo aquela questão, não sei, sempre aquela frase, aquele nosso coach interno que crê, moraliza aquela agenda, tudo que as dicas, tudo que já não ouve naqueles sites que não te seguem, mas às vezes não vai ajudar. Às vezes é só ouvir, moda não fala ali, só ouvir. Aquela frase tem um aspecto muito interessante, que ele fala de pensamento. Sim. Nós nunca conseguimos controlar o nosso pensamento 100%, né? Porque às vezes a gente pensa na cara, pensa assim, que às vezes está gerando culpa, vergonha, porque você pensa aquilo, deve pensar aquilo. Nunca está pode controlar o nosso pensamento 100%. E uma coisa desesperadora é que eu consigo controlar o pensamento. Nunca consigo controlar. Acho que é um momento de ansiedade, minha filha da linha de viagem, não tinha um pensamento negativo, fica conseguir dormir no outro, aquela coisa fica perturbando, fica desesperado mesmo. Como fica tenta ter aquele pensamento na minha cabeça. E que eu consegui também mais forte. Eu falei, uau, depois que me passa, aquele pior sentimento que alguém pode sentir. Era um pensamento negativo, que você conseguia controlava. Você podia fazer naquele momento, assim. Se naquele momento você conseguiu ter aquele pensamento na cabeça, botar já outra coisa para ocupar a mente. Tenta pôr música alto. Música, exercício, jogo. Quanto mais tempo conseguir desviar o pensamento de mas nunca senti pensamento tão profundo numa coisa que fica perturbando na cabeça, perturbando, assim, coração de mãe é morto. É de mãe, sim. Sim, coração de mãe. Nunca senti falar, será que você passa por uma crise de ansiedade, alguma coisa do tipo? Mas foi perturbadora. Crise de ansiedade, no momento, sim. Esse é um tema que tem várias coisas para falar. Mas, infelizmente, né, tempo... É verdade. Tempo que está... Infelizmente, tempo é contado, mas foi muito produtivo, muito esclarecedora. Então, tinha pessoal lá na casa... Parabéns, continua a te abraçar a causa do tipo voluntária. E dito que é um conselho há muito tempo, né? É tempo de escutar, de dura no voluntariado, mas 20 anos. De dura nesse trabalho. Parabéns e continua. Exatamente. E nosso psicólogo, hoje é a primeira vez que você conselho, já vi na televisão antes. Sim. Super muito obrigada mesmo. Obrigada por ser aqui. Acho que o pessoal lá na casa também consegui ficar mais um pouco por dentro sobre esse assunto, principalmente como identificar e como fazer uma abordagem e prestar atenção nas pessoas,